Sim. Vocês estão vendo? Aleluia! Uma pessoa cheia do Espírito Santo faz a diferença. Vocês sabem de quem eu estou falando, né? Amém? Aleluia! Ela está ali em cima. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia! Bendito seja Deus. Deus só quer um, meu irmão, para fazer a diferença. Bastou Elias para acabar com aquela confusão lá em Israel, aquela idolatria de Baal, de Astarote, promovida por Acabe e Jezabel. Elias chegou lá e desafiou: vamos fazer um desafio, vamos clamar que cada um faz um sacrifício. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Aleluia. Vocês primeiro. Aí lá foram os profetas de Baal, clamaram, bateram, dançaram. Baal, vem Baal, manda fogo, Baal. Baal disse que era o Deus do fogo e da chuva. Vem, Baal, vem. Aí Elias lá sentado lá. Aí Elias começou a tirar graça com eles. Clame mais alto, talvez ele esteja dormindo, ou esteja viajando. Aí eles se mutilavam. Baal. Aí Elias disse: tá bom, agora é minha vez. Elias foi lá, arrumou o altar que estava quebrado, o altar da nação quebrado, o altar do povo quebrado, o povo tudo desviado adorando Baal. Elias foi lá e ajeitou, só ele de crente, no meio daquele povo idólatra. Ajeitou o altar. Depois fez um rego em volta do altar. Depois pegou a lenha, o sacrifício, colocou em volta do altar. Aí, para mostrar que o Deus dele é Deus de fogo mesmo, é Deus vivo e poderoso, que não necessita de efeito pirotécnico e de sensacionalismo para operar, ele pegou a água e jogou no sacrifício para dificultar mais ainda. Você tocar fogo numa lenha seca é bom, é rapidinho, mas toque fogo em lenha encharcada de água, não pega, meu irmão. Mas quando o fogo é de Deus, pega. Bendito seja. A coisa pode estar ruim como tiver, mas se o fogo for de Deus, pega. Bendito seja o nome de Jesus. Se o profeta for de Deus, o fogo cai. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Elias encharcou o altar e ele começou a orar. A Bíblia diz que quando ele ainda orava, veio uma coluna de fogo descendo do céu assim, ó. E a chama levantou. E a Bíblia diz que ali o fogo lambeu a água que estava no rego, assim, ó. Aleluia, bendito seja Deus. Aí o povo caiu no chão, com o rosto no pó, com a cara no joelho, e começou a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Estava acontecendo uma seca em Israel, 3 anos e meio sem chover, por ordem de Elias. Elias disse assim: se eu sou homem de Deus, que não chova na terra durante 3 anos e meio, e não choveu conforme a palavra do homem de Deus. Aleluia! Mas naquele dia ele, para provar, aleluia, que ele fazia diferença, aleluia, que ele era homem de Deus, aleluia, ele disse para Acabe: não faz 3 anos e meio que não chove, Acabe? Aleluia, sim, aleluia. Pois eu te digo, te apressa e vai para tua casa, corre, senão tu vai pegar chuva. Bendito seja o nome de Jesus, aleluia, porque hoje Deus vai mandar chuva, porque eu vou orar agora e a chuva vai cair. Oh, danarabalaia, bendito seja Deus, minha irmã, é Deus que manda a chuva, não é São Pedro não é Baal não. Bendito seja o nome de Jesus. Tem muita gente orando para São Pedro mandar chuva, aleluia, mas vai morrer orando e não cai. Aleluia. Deus é o provedor da chuva, Ele é o supridor de todas as nossas necessidades, aleluia. E Elias começou a orar, e ele perguntou para o seu moço e disse: olha aí no horizonte e vê se tem alguma nuvem. Aí ele olhou assim e disse: olha, eu estou vendo uma pequena nuvem ali do tamanho da mão. Aí Elias disse: Acabe, corre, porque a chuva já vem. E aconteceu, igreja do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Então basta uma pessoa, meu irmão. Você chega num lugar que é só seca, mas você vai fazer a diferença lá. Você chega num lugar que é só gente endemoniado,
Você vai expulsar os demônios dessa gente. É só macumbeiro, você vai ganhar os macumbeiros para Jesus, como a minha mãe ganhou no Maranhão. E um bairro que era só de macumbeiros se transformou no bairro mais avivado da cidade. E no lugar que era um terreno de macumba, hoje é uma grande igreja. Bendito seja Deus. E olha o tamanhozinho dela, desse tamanho assim, olha, tem 80 anos, mas aleluia, eu nunca vi crente como ela, meu irmão. Aleluia, desculpa os demais crentes. Aleluia. Mas eu nunca vi crente de oração e que gosta de agradar a Deus, se afastar do mal que nem ela. Ela gosta tanto de oração que tem um quarto lá na minha casa, na casa dela, reservado só para oração. É o quarto mais bonito da casa. Um parente chegou lá e criticou: a Roselina pega um quarto e enfeita só para oração, né? Aí começou a rir, kkk. Aí ela disse: eu não posso reservar um quarto para orar, enfeitar todo, mas tu pode arrumar tua sala todinha, botar um carpete caro, colocar uma estante muito cara, um sofá de tantos R$1.000 e uma TV LCD, né, de tantos mil, para tu estar ali assistindo, vendo que não presta. Ele baixou a cabeça. Aleluia, aleluia. Muitos pastores foram levantados lá, meu irmão. Sabe aquele pastor que pregou aqui no ano passado? Renato Bandeira? Ele era um dos jovens que frequentava a oração na casa da minha mãe. Muitos são batizados com o Espírito Santo lá, e Deus levanta como pastores, como profeta, como evangelista. Aleluia, aleluia. Aonde ela vai passando a mão, Jesus vai batizando com o Espírito Santo. Aleluia. Bendito seja Deus. Ela está andando bem devagarzinho assim agora, né? Está velha. Mas na hora que ela fica cheia do Espírito Santo, ela esquece que é velha. Ela começa a dar pulinho, dar pinote, bater palma. Parece uma adolescente cheia do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Eu estou aqui hoje pregando por causa das orações dela. Aleluia. Basta uma pessoa, meu irmão. Aleluia, para trazer o avivamento, para fazer a diferença, para trazer o povo de volta para a presença do Senhor, como fez Elias. Oh, glória a Deus, aleluia. Agora chegou a nossa vez e a nossa hora de fazermos a diferença, cheio do Espírito Santo. Essas pessoas fizeram a diferença no passado, na sua época, na sua geração. Agora é a nossa hora, agora é a nossa vez. Bendito seja o nome de Jesus, aleluia, para fazermos a diferença, cheios do Espírito Santo, para testemunharmos do Senhor Jesus, sermos testemunha dele, como ele disse na sua palavra: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria e até os confins da terra, tanto aqui como acolá. Aonde a gente pisar a planta do pé, influenciar, fazer a diferença dentro do nosso lar, na nossa rua, na nossa casa, na escola, no serviço, no trabalho, perto e longe de casa. Como fez Daniel, longe da sua pátria. Como fez José, que foi vendido como escravo para o Egito, mas saiu de lá como governador. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Fazemos a diferença curando os enfermos. Meu irmão, Deus levantou a igreja para curar enfermos. Glória a Deus. Aleluia. Ele disse: os sinais seguirão os que crerem. Se pusermos as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Você já recebeu poder. Por que você não ora para Jesus curar? Tem medo de fazer a diferença? Glória a Deus. Deixa Deus te usar, meu irmão. Aleluia. Deixa Deus te usar para tu fazer a diferença.
para você colocar a mão sobre os enfermos e eles serem curados em nome de Jesus. Aonde eu chego, aonde eu vou, no lugar que eu vou, eu oro e Jesus cura, eu oro e Jesus liberta, eu oro e Jesus transforma, eu oro e Jesus faz milagres. Glória a Deus, aleluia. E Deus quer fazer isso com você também, curar e ver, expulsar demônios. Aleluia. Nós vivemos em uma época que os demônios estão atuando com mais força, com mais poder. Satanás sabe que está se aproximando a sua hora, e ele está liberando mais demônios do inferno para atormentar as pessoas. E só quem pode combater as forças das trevas é a igreja do Senhor. Só quem pode expulsar demônio é você. Não é médico, não é psiquiatra, não é psicólogo, é você, meu irmão. Aleluia. Os sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios. Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Tem muita coisa que acontece na nossa vida, meu irmão, que é resultado dos poderes das trevas, de influência de demônios. E você tem que ter um discernimento espiritual para saber quando a luta é espiritual, quando você deve usar as armas espirituais. Quando você vê seu filho rebelde, desobediente, não atende conselho, não ouve a repreensão, por mais que você faça, tente colocar ele no caminho, não dá certo, aconselho não dá certo, repreende não dá certo. Tem coisa forte ali. E você só vai vencer se for com oração e jejum. Se você confrontar os demônios, problemas familiares, problemas no lar, na tua vida, até no teu trabalho, meu irmão, até no teu serviço, você tem que orar, repreendendo os demônios, anulando os poderes das trevas, porque o povo lá fora, eles são cristãos de dia, mas à noite eles são feiticeiros, macumbeiros. À noite eles estão nas encruzilhadas, nas florestas, lá na beira da praia fazendo despacho, fazendo pacto com o demônio para separar casal, para matar um, para matar outro, para tirar o colega do emprego para assumir o seu lugar. Eu tive grandes vitórias lá no corpo de bombeiro, mas foi só no momento que eu resolvi orar e jejuar, quando eu discerni que a luta era espiritual e era coisa forte. Quando eu resolvi agir dessa forma, as barreiras foram caindo, foram caindo, foram caindo, foram caindo, e o nome do Senhor foi glorificado na minha vida. Oh, glória a Deus. Aleluia. Chegou a nossa vez, chegou a tua vez de fazer a diferença, de testemunhar cheio do Espírito Santo, de curar os enfermos cheio do Espírito Santo, de expulsar demônios cheio do Espírito Santo, de purificar os leprosos cheio do Espírito Santo, de ressuscitar os mortos cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz: de graça recebeste e de graça dai. Nós já recebemos, meu irmão. Deus já nos deu essa unção. A gente não pode conter a unção, a gente não pode sufocar a unção, nós temos que liberar, distribuir para aqueles que estão precisando. Como disse Jesus: o Espírito do Senhor é sobre mim, pelo que me ungiu. Ungiu para quê? Para pregoar liberdade, libertação aos cativos, aleluia. Oh, aleluia. Para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, para dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia.
Assim como Deus ungiu o Senhor Jesus com o Espírito Santo, Ele ungiu você também. Ele quer ungir você também, para você fazer a diferença na tua geração. Oh, aleluia! Não passe desapercebido, não deixe o diabo te neutralizar, meu irmão. Aleluia, nós vivemos numa geração cheia de pecado e vazia de Deus. A geração que está lá fora é cheia de pecado e vazia de Deus. O Senhor Jesus disse que nos últimos dias a iniquidade se multiplicaria e o amor de muitos esfriaria. É assim que está lá fora. O pecado se multiplicando. Cada dia o povo inventando outras maneiras de pecar e de desobedecer a Deus. O amor de muitos esfriando. A pessoa não tem amor para com o próximo, a pessoa não tem amor nem próprio, imagine para com o próximo. É assim que está lá fora, as pessoas se apostatando da fé, por darem ouvidos a espíritos enganadores e a ensino de demônio. É o que se vê lá fora, é as pessoas adorando demônios, fazendo pacto com demônios, de repente se tornou chique, natural a pessoa adorar os demônios. É assim que está lá fora, se levantando falsos profetas, falsos cristos, a cada dia nascendo uma nova seita, uma nova heresia, e muitos tapando os ouvidos, ó. Muitos tapando os ouvidos para não ouvir a verdade, se recusando a ouvir a verdade. Até alguns crentes não querem mais saber da doutrina, saber de servir a Deus direito, como a Bíblia ensina, se recusando a dar ouvidos à verdade, cercando-se de mestres que falam mentiras, preferem as fábulas, os contos. O cinema está cheio de fábulas, está cheio de mentiras, de contos. Lua Nova, Amanhecer, Senhor dos Anéis, aquele mago, aquele bruxo lá, Harry Potter e tantos outros filmes, fábulas, mentiras criadas pelos falsos mestres para afastar a pessoa da verdade, para afastar a juventude da verdade. É assim que está lá fora. Mas Deus tem reservado para si um santo. Deus tem reservado para si um povo santo. Deus tem reservado para si um povo zeloso. Deus tem reservado para si um povo de boas obras. Aleluia, esse povo está aqui, dê glória a Deus. Aleluia. Um povo que não se conforma com o mundo. Um povo que não se conforma com o pecado. E que é cheio do Espírito Santo. Cadê esse povo? Dê glória a Deus. Oh, aleluia, oh, glória a Deus. Deus sempre reserva um povo fiel, meu irmão. Elias pensou que estava só, como disse o pregador que pregou ontem, mas Deus disse: não, Elias, tem coisas que tu não sabe ainda, aleluia. Eu vou te revelar. Eu reservei além de ti 7.000 que não se dobraram diante de Baal, que não deixaram a Baal. Eu reservei para me servir, aleluia, 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 oh, aleluia. E nesses últimos dias Deus tem reservado um povo fiel, aleluia. Existe uma igreja fiel aqui na terra, uma igreja que vai ser arrebatada, uma igreja cheia do Espírito Santo que está fazendo a diferença na sua geração. Oh, aleluia, 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 aleluia. De que geração você quer fazer parte? Da geração cheia de pecados, a que está lá fora? Ou da geração cheia do Espírito Santo? Glória a Deus. De qual geração você quer fazer parte? Daquela lá de fora? Ou da que é cheia do Espírito de Deus? Aleluia, 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 aleluia. Chegou a hora de tomar a decisão e de fazer uma escolha. Não podemos servir a dois senhores. Não podemos misturar as coisas. Não pode haver comunhão entre a luz e as trevas, entre o crente e o descrente, entre Cristo e o maligno, entre o templo de Deus e o templo dos ídolos. Está na hora de fazer
escolha de passar para um lado. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. Deus está sacudindo a figueira. Deus está sacudindo a figueira nesses últimos dias. Está tirando os figos podres. Aleluia, está sacudindo a figueira. Bendito seja Deus. Deus está separando os bodes das ovelhas e o trigo do joio. E todos verão a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Bendito seja Deus. Se você é de Deus, venha para cá. Levante aí. Levante a igreja. Se você é de Deus, te levanta. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Venha para cá e seja cheio do Espírito Santo. Eu convido a primeira pessoa. Se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, que não é crente e que não quer fazer parte da geração de pecado, da geração cheia de pecado, você que quer fazer parte da geração cheia do Espírito Santo, dê um passo à frente. Venha cá, tome coragem. Aleluia, faça a diferença, faça diferente. Dê um passo para cá. Aleluia, está vindo aqui uma jovem, olha, ela quer fazer a diferença. Bendito seja o nome de Jesus. Ela quer fazer a diferença. Quem dá glória a Deus? Quem dá glória a Jesus? Aleluia. A segunda pessoa para fazer a diferença. Tem pessoa que está afastada do caminho do Senhor. Aleluia, que está distanciada. Deus te coloca agora no vale da decisão. Tu vai ter que fazer uma escolha agora. Venha, 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 casal. Deus foi quem trouxe vocês aqui. Vocês dois aí, ó. Deus quer fazer uma obra na vida de vocês. Aleluia. Vem, chega aqui para frente. Em nome de Jesus. Vem, meu irmão. Faça diferente. Faça diferente. Aleluia. Faça diferente. Foi o Espírito Santo que trouxe vocês aqui. Ele quer fazer uma obra na vida de vocês. Eita, lá vai chorar, lá vai. Começa a orar, igreja. Começa a orar, igreja. Começa a orar, igreja. Faça diferença agora. Faça diferença agora. Deus quer te levantar na tua direção. Na tua geração. Está doente? E se eu te disser que Deus vai te curar agora? Você levanta? Então te levanta. Em nome de Jesus. Levanta. Levanta, anda. Em nome de Jesus. Deus vai curar esse nome agora. Vem agora, acompanha ele. Bendito seja o nome de Jesus. Começa a firmar teus pés. Começa a firmar teus pés, que Deus está te curando. A unção de Deus já está agindo na tua vida. Candaraba, xandarabalaia. Candaraba, xandarabalaia. Pega o olho, irmão. Pega o olho que está embaixo aí. Aleluia. Bendito seja Deus. Venha, irmão. Venha fazer a diferença. Venha fazer a diferença. Venha fazer a diferença. Bota aqui na minha mão. O apóstolo olha para aqui. Aleluia. Aleluia. Ele também vai orar. Bendito seja o nome de Jesus. Candaraba, xandarabalaia. Você crê? Aleluia. Recebe a cura em nome de Jesus. 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 Faz assim com o pé. Faz assim com o pé. Isso, isso, isso. Faz assim. Em nome de Jesus. Vai fazer. Aleluia. O que tu não podia fazer, pode fazer agora. Bendito seja Deus. Porque o Deus de milagre está aqui. Vai fazer a diferença na tua vida. Está vendo como é que Deus é, irmã? Aleluia. Chama lá da candaraba, xandarabalaia. Recebe a unção na tua vida. Recebe a unção na tua vida. Recebe a unção na tua vida. Faça a diferença. Faça a diferença. Recebe a unção na tua vida. Aleluia. Seja cheio agora. Cheia. Cheia com o Espírito Santo. Aleluia! Candaraba, xandarabalaia. Libertação na vida dela. Libertação na vida dela. Candaraba, xandarabalaia. Vai, Jesus, quebrando os grilhões. Vai quebrando os grilhões. Vai quebrando os grilhões. Eita, lá, xandarabalaia. Recebe. Aleluia. Recebe. Segura aí. Eita, candaraba, xandarabalaia. Candaraba, xandarabalaia. Oh, aleluia, aleluia. Eita, glória, glória, glória. Quem quer fazer a diferença? Quem quer milagre na vida? Quem quer milagre na tua vida? Vem, vem, vem. Recebe milagre. Quem está enfermo, vem receber a cura. Deus vai tirar a enfermidade da tua vida. Quem está surdo de ouvir,
cego de olho, não enxerga quase nada. Vem aqui que Jesus vai te curar. Bendito seja o nome de Jesus. Creia, meu irmão, que o Deus que faz a diferença. Já tem jovens falando lá atrás. Aleluia. Venha, jovem. Jesus vai mandando lá na cidade. Venha, jovem.